Olá, tudo bem? Técnico Fábio novamente, com a nossa série aqui de Windows 10 desde o início. Na aula anterior a gente instalou o pacote Frameworks, né, que é o .NET Frameworks para ser mais exato, 3.5, que é necessário para rodar programas mais antigos, né? E a gente instalou também o Windows Movie Maker, que é o editor antigo do Windows, que era utilizado para fazer edição de vídeo e que agora não mais vem instalado por padrão no seu Windows. Por enquanto ele roda perfeitamente ainda no nosso Windows mais recente, porém para instalar esse programa precisa do Frameworks 3.5, então a gente instalou ele na aula passada. Hoje eu vou dar continuidade a essa aula e a gente vai utilizar aqui, configurar, deixar com um visual mais agradável e com algumas funcionalidades que vêm por padrão omitidas na instalação do nosso Windows Explorer, né, que é o nosso explorador de arquivos, ou seja, onde a gente tem acesso às pastas, aos arquivos que estão em nossa máquina. Por que a gente vai mexer nisso? Olha, ele tem bastante coisinhas interessantes que ficam ocultadas, né, enquanto quando a gente instala ele, e ele fica de uma maneira assim não tão prática. Tem pessoas que não se incomodam em estar, né, com ele na versão antiga, mas ele vem bastante coisa omitida. Por exemplo, aqui, ó, o meu ele já está, né, ele por padrão, que é uma instalação que eu tenho aqui, ele já vem mostrando todas as pastas, mas geralmente ele vem assim, ó, o seu Windows fica assim. Aí às vezes você vê um tutorial na internet falando assim, olha, vai lá no seu disco C e mexe em tal pasta. Aí você vem aqui, tá, mas a pessoa não tem tanta familiaridade assim com o sistema. Assim, onde está o meu disco C? Aí ele tem que vir aqui, saber que é no meu computador, clicar na abinha aqui para mostrar. E às vezes ele não mostra todas as pastas. Ainda tem pastas aqui que estão ocultas ainda. Se você vir aqui em meu computador, ó, ele não está mostrando aqui todas as pastas que o usuário tem, tá certo? Então ele fica oculto. Aqui, ó, ele tem uma barra que está oculta também, que também ajuda, tem bastante atalho nela, que ajuda no nosso trabalho diário, quando você precisa fazer alguma coisa no seu Windows Explorer. Então a gente vai estar abordando isso hoje, tá bom? Então vamos abrir aqui, ó, no seu, por padrão, o atalhozinho vai estar aqui. Quando você abre, a primeira vez, o seu provavelmente vai estar um pouquinho diferente do meu, porque o meu aqui eu já acabei sem querer mexendo aqui em algumas configuraçõezinhas aqui e ficou por padrão, mas eu vou voltar nas configurações que ele estava anteriormente para você ver a diferença. O seu provavelmente não vai estar essas pastas e provavelmente não pode estar não mostrando isso aqui, tá bom? Ele vai estar mostrando um acesso rápido. E o que a gente vai fazer agora, Fábio? Então a gente vai vir aqui, ó, vou abrir o Windows Explorer, que é o nosso explorador de arquivos, que ele fica aqui. Se por algum problema, né, alguma coisa aconteceu, esse ícone não está aqui, você pode abrir aqui de outra forma, você pode chegar nele de outra forma. Você pode vir aqui e digitar aqui, ó, Explorer, e ele vai aparecer aqui, ó, explorador de arquivos, que é esse carinha aqui. Basta você dar um cliquezinho nele, ele vai abrir. Aí se você quiser deixar o iconezinho dele aqui na sua área de trabalho, né, na sua barra de atalhos aqui na barra de ferramentas do Windows, basta você clicar com o botão direito sobre ele e escolher o pinozinho aqui, ó. O meu já está fixado, o seu vai estar retinho. Você clica, ele fica aqui e sempre vai ficar armazenado aqui. Você tem o atalho novamente recuperado, tá bom? O que a gente vai fazer primeiramente? Primeiramente a gente vai vir aqui e clicar nessa linguetinha aqui, ó, que é para exibir, ó, ele vai expandir a nossa barra aqui e vai mostrar aqui. Note, ó, que ele tem início, compartilhar e exibir, e cada aba dessa tem uma opção diferente para você estar fazendo. E essas opções, na verdade, são ferramentas que a gente pode estar usando para trabalhar dentro das pastas. Ou seja, você tem a opção de fixar no acesso rápido, que é essa abinha aqui que eu vou explicar para vocês também, que é um atalho muito eficiente. Tem o copiar, o colar, o recortar, ou seja, você seleciona um arquivo, né? Vamos supor, você seleciona um arquivo, ele, a partir do momento que esse arquivo pode ser feito as atividades que tem aqui, ó, note que ele já deixou liberado as opções que a gente pode fazer. Ó. A gente pode copiar, aí ele vai liberar o colar, pode recortar, copiar o caminho, ou seja, o que aparece aqui é o endereço exato do arquivo. Copiar para, você pode mandar para uma pasta específica, excluir, ou seja, mandar para a lixeira, renomear. Você pode criar uma nova pasta quando for um lugar que permita você criar uma pasta, você clica por aqui. Ou você pode fazer com o botão direito também e ele mostra ali coisa. Mas aqui acaba sendo até mais rápido você fazer esse trabalho todo. Tá certo? A gente vai entrar em mais detalhes aqui nessas abinhas no decorrer dessa aula, tá bom? Então, primeiro a gente veio aqui, né? Estava oculto, nós mostramos ela aqui. E nós vamos aqui na abinha exibir.
que é para a gente mostrar as coisas que estão ocultas na nossa máquina. Eu já vou explicar com mais detalhes o que é isso daqui, mas primeiramente a gente vai estar fazendo o quê? Uma melhoria na nossa visualização aqui. Então a gente vai vir aqui em opções, tá? O seu, nessa janela aqui, vai estar assim, ó, acesso rápido. O que é o acesso rápido? Quando você abrir o Windows Explorer, ele vai mostrar primeiro esses itens que estão aqui, ó, que são arquivos recentes. Às vezes, você pode ter colocado um pendrive e ele vai aparecer aqui o arquivo recente. Você tenta abrir, ele não abre porque o pendrive não está mais na sua máquina. A minha opção, e uma dica que eu dou, eu prefiro não deixar esses arquivos mostrando aqui, que também outra pessoa vai saber o que você viu recentemente. Então, eu prefiro deixar o quê? Para ele abrir no meu computador. Ou seja, então você vai ver que abrir o explorador para meu computador. Então, quando você clicar aqui no Windows Explorer, ele já vai abrir no meu computador e ele vai te mostrar o quê? Já o seu disco rígido C, que é onde fica instalado por padrão, ou Windows. Se você tiver mais de um HD ou o seu HD particionado, ou seja, dividido em mais partes, o HD que você tem, vai aparecer ali o íconezinho para você acessar essas partições diretamente. Você não precisa ficar procurando ele aqui se o seu intuito é já ir direto para uma parte do seu disco rígido. Aqui eu deixo aqui, ó, essa aqui é uma opção que eu não gosto muito, que é clicar uma vez para abrir um item. Ou seja, se você selecionar isso aqui, os itens do seu computador eles vão ficar parecidos com os links que tem no navegador, que você põe o mouse nele, dá um clique e ele já executa. Só que a chance disso acontecer e dar um erro é muito grande. Qual erro seria esse? Quando você usa o touchpad do seu notebook, por exemplo, se você deixar isso aqui configurado e acabou de fazer um download de um programa, aí você vai lá, sem querer, como está um clique só, a hora que você toca no seu touchpad, ele reconhece como clique e ele já abre aquele programa. E às vezes não era para ser executado naquele momento. Então é complicado. Isso acontece bastante com quem usa o touchpad do notebook. Se isso estiver habilitado também, algumas funções do seu touchpad que são mais dinâmicas podem não funcionar corretamente, porque quando você fazer o clique para fazer aquela função de comando, ele vai executar o aplicativo ou abrir o arquivo. Tá bom? Então aqui eu aconselho deixar clicar 2 vezes, que é o padrão. No privacidade, eu aqui sempre tiro essas duas opções. Ó. Mostrar arquivos usados recentemente em acesso rápido, eu mando ocultar. E mostrar pastas mais usadas no acesso rápido, eu também mando ocultar. Isso faz com que não fique ali visível tudo que você fez anteriormente. Então, se tem mais de uma pessoa que utiliza a sua máquina, ela não vai ter um acesso tão fácil para saber o que você visualizou anteriormente. Tá bom? Aí a gente vai para a segunda aba aqui, ó. Nós estamos mexendo na geral, nós vamos para o modo aqui, ó, modo de exibição. Aqui você tem a opção de mostrar ou ocultar algumas coisas do seu sistema operacional. Eu aconselho você aqui a não mexer em nada dessas opções que estão aqui em cima. Tá? Por quê? Olha aqui, ó. Aqui ele tem a opção, ó, mostrar líder da unidade. Se você tirar, não vai aparecer aqui o C2 ponto, vai aparecer só disco local. Aí você não sabe. Se você tem mais de um disco, ele vai colocar disco local. Se você tem mais de um, você não vai saber qual que é o C, qual que é o D ou E ou sucessivamente, não vai saber se encontrar caso precise. Então deixa aí. Ocultar arquivos protegidos do sistema, que é o recomendado, ele já mandou ocultar, porque são arquivos que se você editar, mudar, deletar, trocar o nome, provavelmente vai dar erro no seu sistema operacional. Então ele deixa ocultado por padrão e eu aconselho você deixar também. Isso aqui, ó, ocultar as extensões dos tipos de arquivos. Eu gosto de tirar isso aqui, deixar assim, ó. E ele vai mostrar o quê? Que todo arquivo ele vai ter no final do seu nome, ponto, 3 caracteres, que isso indica o tipo de arquivo que ele é e dá para você se localizar com qual programa eu vou abrir. Por exemplo, um arquivo executável, ele vai ter no seu final a extensão .exe, que é de executável. Um arquivo de executável padrão Windows, ele vai vir .msi, que é Microsoft. Desculpa, mas o restante da sigla eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é o executável da Microsoft. Então ele é MSI. Um arquivo de imagem JPG, né, ele vai ter o nome da foto, .jpg. Por padrão, ele vem dessa maneira e oculta. Então você vai ter o nome do arquivo ali, mas você não vai saber qual a extensão dele. Você pode se encontrar e saber, né, se localizar ali, ter informação de que arquivo que é, ou qual programa que abre, com a miniatura do seu ícone. Tá certo? Quais as vantagens e as desvantagens de deixar isso aqui aparecendo ou não? Quando você deixa na forma que está por padrão oculto, você pode clicar naquele arquivo e dar o nome que você quiser, mesmo que você coloque assim, ó,
documento da escola, texto completo. Você pôs o ponto, ele vai reconhecer o nome, não vai alterar a forma daquele arquivo. Isso é uma vantagem quando você deixa oculto a extensão. Quando você deixa a extensão amostra, o Windows ele precisa que você deixe o ponto e a extensão no final. Então, se você deixar amostra a extensão, né, você deixar aqui um tipo de arquivo conhecido, quando você dá um nome, você clicou para renomear, ele vai selecionar o nome do arquivo inteiro e o ponto e os 3 caracteres no final ele não seleciona. Só que se acidentalmente você apagou tudo e deu outro nome e no final não colocou .exe para um executável, .jpg para um arquivo de imagem, ele vai te dar uma mensagem. Esse arquivo não pode, a gente vai ver mais a fundo assim que eu te der um exemplo. Não pode ser alterado. Se você der sim reconhecer que quer fazer isso mesmo, ele vai mudar o nome, vai tirar a extensão, o ícone vai ficar por padrão aquele que é de identificável, que é uma folhinha branca, e quando você dá 2 cliques nele, provavelmente não vai abrir porque ele não sabe qual programa utilizar. Essa é uma desvantagem desse procedimento de estar mostrando ou não. Mas ele tem um atalho rápido aqui, ó, que é extensões de nomes de arquivos. Aí eu vou mostrar mais a fundo esse exemplo. Então, por padrão, vamos deixar aqui ocultado. Ocultar conflitos de mesclagem, ocultar unidades vazias. Então, isso aqui você deixa por padrão. O que interessa para a gente é aqui, ó. Nós vamos aqui embaixo, ó, que é painel de navegação. Tá vendo que ele está aqui, ó, expandir até a pasta aberta. O que isso significa? Quando você clicar numa pastinha aqui, ó, ou mesmo aqui, ele vai abrir essa pasta e aqui nessa visualização de raiz, que chama visualização de raiz aqui, ele vai direto para aquela pasta e vai te mostrar todo o caminho que está lá. Eu acho isso muito interessante. Então você deixa ticado aqui. Mostrar bibliotecas, ou seja, as nossas bibliotecas aqui, ó, não estão aparecendo. O que está aparecendo são as pastas frequentes que a gente já omitiu. A gente não quer que mostre isso aqui. Então as bibliotecas são atalhos dinâmicos para as pastas importantes, músicas, fotos, imagens, e é útil você ter essas bibliotecas aparecendo aqui. Então a gente vai colocar aqui para mostrar. Outra coisa interessante é isso aqui, ó, mostrar todas as pastas. Tá vendo que aqui, ó, nós temos aqui um número pequeno, só tem isso aqui mostrando, mas tem mais caminhos aqui que ajudam a gente quando nós colocamos essa opção para mostrar tudo. Principalmente vai mostrar a lixeira, que aqui não está aparecendo. E aí seria interessante a gente ter a lixeira aqui para ter um atalho mais rápido e mais dinâmico. Então a gente vai clicar aqui em mostrar todas. A hora que nós clicarmos em aplicar aqui, ó, você vai notar que aqui já vai aparecer mais informações para a gente. Então vamos dar um aplicar. Ó, já mudou, tá vendo? Ó? Ele já apareceu que neste computador ele já deu as bibliotecas que não estavam aparecendo completamente. Nos deu aqui os discos que já estavam aparecendo. E aqui para baixo, né, vou dar um OK aqui para a gente fechar essa janela. E aqui para baixo nós temos mais informações, ou seja, ó, temos o ícone da biblioteca, que vai levar para a gente para as bibliotecas nossas. Tem o ícone de rede, já apareceu aqui um atalho para o painel de controle, né, que você clicando aqui você já tem o acesso ao painel de controle. Tá? Ele fecha o Explorer e abre o painel de controle. Vamos fechar aqui, vamos voltar no Windows Explorer. Temos também aqui, ó, a nossa lixeira que não estava aparecendo antes. E aqui nós temos a opção de esvaziar ela diretamente aqui, tá bom? No ícone lixeira, daqui a pouco eu vou mostrar para você como você pode dinamizar ela, aumentando ou diminuindo o tamanho que ela ocupa em disco, para você poder jogar coisas aqui dentro, tá bom? É interessante você alterar esse tamanho da lixeira de acordo com o que você tem de arquivo e também o que você precisa de segurança, porque a lixeira ela também é um item que pode ser considerado um item de segurança, porque se você tem uma lixeira muito pequena ou desabilita a lixeira, quando você deleta o arquivo de vez. Quando você tem a lixeira ativa e um tamanho razoavelmente bom, dependendo do tamanho do seu HD, você tem a opção de ter bem mais arquivos lá dentro. Então, quando você deleta um arquivo, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali até você apagar ele de vez, ou até a lixeira encher e ela te avisar para você esvaziar, ou ir apagando esses arquivos mais antigos para colocar na lixeira os mais novos. Então, a chance de você deletar um arquivo por engano e ele está ali é melhor. E se esse arquivo for um arquivo muito grande, se sua lixeira for pequena, ela vai deletar diretamente o arquivo de uma vez e você vai perder, não vai ter a chance de voltar ele para o lugar certo, ou seja, recuperar aquele arquivo. Então, na hora que a gente chegar no ponto da lixeira, eu dou uma aprofundada maior nisso daí. Vamos voltar aqui para a nossa função de exibir. Eu vou mostrar para vocês mais algumas opções que nós temos aqui. Ou seja, note que já teve uma diferença. O nosso Windows ele já abriu aqui, ó, nas pastas que nós temos, que são as bibliotecas.
Também já mostrou para a gente aqui as nossas unidades, ó, o nosso HD. Se você tivesse mais de um HD, vai mostrar aqui. No caso do Windows 10, o HD que tem o sistema operacional instalado, ele vem com a bandeirinha do Windows aqui, ó, o logotipo do Windows, para mostrar para você que esse é o HD onde está o sistema operacional. Esse íconezinho mostra a nossa unidade de CD e DVD, caso você tenha. Muitos notebooks hoje em dia não vêm mais com isso aqui. No caso de notebooks e computadores que tem aqueles leitores de cartão SD, né, que são os cartões de memória, ele aparece aqui uma letrinha também, ele vai ter uma letrinha entre parênteses, geralmente, provavelmente ele pode vir, no caso nosso, como o D é a unidade de CD, ele vai vir com F ou E, de acordo com a quantidade de discos que você tem. Nessa parte aqui, ó, esse íconezinho mostra que é uma pasta na rede, ou seja, isso aqui é uma pasta que está em minha rede aqui, que é onde eu estou usando, meu computador está conectado a uma rede de computadores, então ele mostra nessa parte aqui as unidades de rede. Note que as informações já ficaram mais dinâmicas, tá certo? Aqui você tem acesso a este computador, que é o que mostrando isso aqui. Aqui são os atalhos para o nosso documento, área de trabalho, né, downloads, imagens. A gente não tem quase nada aqui porque a gente acabou de ligar o nosso computador pela primeira vez. E aqui está o nosso disco D. Se você clicar uma vez aqui, ele vai mostrar arquivos de programa x86. Por que tem essas duas pastas? Como o nosso sistema operacional é 64 bits, ele tem uma pasta para programas 64 bits e outra pasta que são programas 32 bits. Aqui as pastas que o Windows cria por padrão, a nossa pasta de usuário, dando 2 cliques vai ter aqui as nossas pastinhas. Se você tiver mais de um usuário cadastrado no seu computador, ou seja, se você tiver mais de um login, outra pessoa com outro nome, vai aparecer o nome dela aqui. Provavelmente, se você tiver um usuário com senha, o nominho dele aqui vai ter um cadeadinho mostrando que essa pasta está bloqueada para o seu usuário. Tá? Se você clicar, aí você tem todas as pastas aqui do seu perfil, né? Do seu nome. Vamos voltar aqui no C++. Se você clicar aqui, ó, ele oculta, e se você clicar aqui, ele mostra as suas informações do disco. Tá vendo que eu vou dar um clique aqui e vou clicar na pasta usuários. Note o que vai acontecer. Ó. Ele abriu aqui para mim e como nós deixamos a função lá para expandir e ir até a pasta aberta, ele já abriu para a gente aqui, ó, as informações e já mostrou que nós estamos dentro dessa pasta. Se eu entrar em aulas, ó, ele vai mostrar que nós estamos em aulas, e se eu abrir o área de trabalho, ele já expandiu aqui para a área de trabalho e mostrou praticamente onde nós estávamos. Essa barra aqui que está mostrando, isso aqui é o caminho da pasta, ou seja, se você quiser saber onde essa pasta que nós estamos aqui, que é a área de trabalho, está alojada, você dá um clique aqui e ele mostra, está no C2 pontos, que é o nosso disco C, barra invertida users, que é a nossa pasta de usuários, que para ele aqui é o nome em inglês, tá? Porque a linha de comando do sistema operacional ela é escrita na forma em inglês. Barra aulas, que é a nossa pasta do nosso usuário, barra desktop, que é a pasta atual que nós estamos. Se você quiser fazer um atalho, você pode clicar com o botão direito nisso aqui, copiar e criar um atalho na área de trabalho, por exemplo. Ou você pode simplesmente, se você quiser um atalho da pasta, você clica aqui ó, em subir, ó, ele volta para a pasta anterior. Você pode clicar com o botão direito, escolher aqui ó, enviar para, e você vem aqui ó, área de trabalho, criar um atalho. Ele vai criar um atalho diretamente lá, tá bom? Depois a gente entra a fundo nesse menu de contexto, que chama menu de contexto. Esse menuzinho que a gente clica com o botão direito chama menu de contexto, e aqui as opções que nós vamos ter aqui, tá bom? Então essa aqui é a parte do endereço e do que mostrou as pastas aqui. Eu vou dar um exemplo aqui agora de extensão, na parte de extensão. De extensão. Depois eu vou mostrar outras opções que nós temos aqui na parte de exibir. É só para a gente não perder o fio da meada naquele quesito de extensões de nomes de arquivos. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um arquivo aqui de teste. Então, vou clicar com o botão direito, vou escolher novo e vou escolher aqui um documento de texto. Vou criar um documento de texto padrão. Então, vou dar um nome aqui de teste, né? Pronto. Note que ele tem o íconezinho aqui do que refere-se ao bloco de notas. Se eu dar 2 cliques aqui, ele vai abrir o bloco de notas, correto? Porque ele sabe que esse arquivo é do bloco de notas, porque é um arquivo .txt. Porém, se eu quiser nomear ele aqui, ó, eu vou clicar uma vez assim, botão direito posso clicar e escolher renomear, ou posso selecionar e apertar a tecla do teclado F2, que ele me dá a opção de renomear. Se eu vir aqui e colocar aqui, ó, ponto .exe, que seria um executável, e dar Enter, para ele é indiferente. Ele não é um arquivo executável, ele é um arquivo de texto. Se eu dar 2 cliques, ele vai abrir. Tá certo?
Só que isso não acontece quando a gente está com as extensões de nomes de arquivos sendo exibidas. Eu vou mostrar para você. Vamos voltar aqui, ó, e vamos renomear para TXT de novo. Eu vou habilitar agora para ele mostrar as nossas extensões. Então eu vou clicar aqui, ele já vai mostrar. Pronto, tá vendo que ele já mostrou aqui o ponto .txt? Exato. Agora vamos notar uma diferença grande aqui, ó. Eu vou dar um F2, ele seleciona para eu editar aqui, ó, esse nome. Por quê? Porque o certo é eu escrever o nome antes do ponto. O que vem depois do ponto, ele vai reconhecer como extensão de arquivo e vai definir o tipo de arquivo que ele é. Então, se eu vir aqui e colocar qualquer coisa aqui, ó, mas não mexer no ponto .txt, a hora que eu der Enter, ele aceita, continua sendo .txt. Vou abrir. Abriu normalmente. Porém, se eu fizer aqui, ó, vou renomear de novo, vou apertar o F2 e vou tirar. Ó, por exemplo, que acidentalmente eu apaguei todo o nome do arquivo. Aí eu vou lá e coloco aqui, ó, teste. Né? Teste. E dou Enter. Note que ele já vai dar uma mensagem para a gente sobre a extensão. Ó. Se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Tem certeza que deseja alterá-la? Se você der não, ele volta para o nome antigo que estava. Mas se você der o sim, ó, vou alterar. Se eu der sim, ele vai renomear, mas você vai perceber, ó, que o íconezinho já mudou de tipo, ele já ficou em branco. Ele não sabe que tipo de arquivo que é esse. Tanto é que aqui no nome do tipo, ó, aqui nessa barra nós temos informações, o nome do arquivo, data da modificação, tipo do arquivo e tamanho dele. Note que aqui ele já diz assim, ó, é um arquivo, mas eu não sei do que é. Se você tentar dar 2 cliques e abrir, ó, ele não sabe com quem vai abrir e vai te dar essa janela de informação perguntando assim, beleza, o Windows está falando, tudo bem, mas esse arquivo eu abro com qual programa? Se eu escolher um programa aqui qualquer, ele vai tentar abrir e vai dar erro. Provavelmente vai dar erro, tá certo? Então, por exemplo, se eu usar o Media Player, ele não é um arquivo de música, mas eu também não sei se é um arquivo de música porque eu renomeei e não sabia acidentalmente. Então vamos apertar a tecla ESC para sair disso aqui. Aí como que eu volto aqui? Eu vou ter que saber que tipo de arquivo que é esse. Então eu vou ter que renomear, vou chegar aqui no final e colocar assim, ó, ponto .txt, porque a extensão de arquivos do Notepad é .txt. Eu vou dar o Enter, ele vai mudar, pronto, voltou ao normal. Agora se eu der 2 cliques, ele vai abrir novamente. Repararam que é interessante você saber a extensão do arquivo para você ter um pouco mais de informação? Mas ele tem um preço, você tem que estar sempre atento a fazer isso. Eu aconselho fazer isso para quando o usuário é um pouco mais avançado, já está acostumado com esse tipo de problema. No caso de vocês, eu aconselho deixar isso aqui oculto, tá certo? Porque ele tem uma vantagem também. Não está mostrando aqui, mas se você sempre ter o costume de ver aqui o tipo do arquivo, ó, você aqui, ó, no tipo de arquivo, você vai ver que ele dá um nome aqui. Ó. Se for um arquivo do Word, ele vai estar aqui, documento do Word. Se for um arquivo executável, ele vai colocar assim, ó, aplicação ou aplicativo. Tá? Se for o MSI, que é do Windows, ele vai dar pacote de instalação do Windows. E por aí vai. Então você não tem necessidade. Eu estou explicando isso porque tem alguns computadores que ficam com essa opção ativada e a pessoa usa e acaba acontecendo acidentes de você trocar a extensão do arquivo e depois não saber o que esse arquivo é realmente. Então, fica a dica aí. Se você aconteceu esse problema e você já conseguiu resolver, mas não quer ficar mais com a extensão amostra, basta você vir na aba Exibir, não precisa selecionar o arquivo, tá? Basta você vir na aba Exibir e vir aqui nessa opção, ó, se ela tiver assim, você vem e tira, que ele já protege essa função do arquivo, tá bom? Se você chegou num computador e já percebeu que esse computador ele já está mostrando a extensão, não tem problema, vem aqui em exibir e oculta. Depois que você terminou, se o seu computador, se não é o seu computador, você vem aqui e mostra de novo, pronto, fica certinho para as pessoas, tá bom? Aqui também nós temos, ó, caixa de seleção de itens e itens ocultos. O que é a caixa de seleção? Se você habilitá-la aqui, ó, você vai reparar que do lado do arquivo apareceu essa caixinha para você selecionar ou não. O que isso significa, Fábio? Se você tiver mais de um arquivo, eu vou criar um outro arquivo aqui, vou criar mais um arquivo aqui de imagem para a gente ter noção. Note que quando você clica em um, ele fica selecionado e é selecionado aqui. Se você vir aqui, ó, você vem e seleciona ele também. Se você vir aqui, seleciona ele também.
qual a vantagem disso e o que ele faz para mim? Aqui eu selecionei os 3 arquivos. É a mesma coisa de quando você não tem isso aqui ativado, você vir aqui e clicar sobre um desses arquivos e falar assim, ó, quero selecionar todos. Como que eu faço para selecionar todos? Tem 2 dicas. Você pode selecionar um arquivo na pasta e apertar a tecla Ctrl, que é a CTRL do teclado, mais a tecla A. Ele seleciona tudo. Tá certo? Ah, mas eu não quero selecionar tudo. Eu quero selecionar o primeiro e o terceiro. Então eu aperto e seguro a tecla Ctrl, clico uma vez no arquivo que eu quero e depois clico de novo uma vez no outro arquivo que eu quero. Ou seja, ele selecionou. Só que note que eu tive que fazer isso aqui segurando uma tecla no teclado. Tá certo? Essa opção do caixa de seleção, ela tem essa vantagem porque você não precisa segurar a tecla do teclado. Se você quiser selecionar todos os arquivos de uma vez, você vem aqui ó, na raiz aqui em cima ó, e clica em selecionar e vai selecionar todos os itens para você. Se você não quer selecionar mais, você tira aqui. Ah, eu quero selecionar só o 1 e o 3. Então eu não preciso apertar a tecla Ctrl. Eu venho aqui, seleciono o 1, venho aqui no ícone que eu quero e seleciono o 3. E por aí vai. E aí é que eu posso copiar e colar esses arquivos em outros lugares ou deletar esses selecionados. É uma forma de você ter a opção de escolher o que você quer selecionar sem a necessidade de ficar segurando o atalho no teclado, tá bom? Se para você essa forma é útil, basta você selecionar aqui. Se não, se você gosta de deixar o tradicional mesmo, que você dá um Ctrl A, seleciona tudo, ou segura o Ctrl e clica naquele que você quiser, vai por aqui. Quem utiliza Touchpad, essa função aqui é boa, porque o Touchpad para você segurar a tecla Ctrl e ir no touchpad clicando em qual você quer com o toque do dedo, muitas vezes você seleciona o arquivo errado. Dessa forma não, você vai e escolhe com o touchpad ali o que você quer, porque se você clicar aqui ó, 2 vezes aqui, ele não faz nada, ele não vai abrir o arquivo, ele só vai abrir o arquivo se você clicar 2 vezes no arquivo. Ó. Se você clicar 2 vezes no arquivo, ele abre, mas se você clicar 2 vezes acidentalmente aqui na setinha de seleção, não tem problema. Então com o touchpad essa função acaba sendo boa para você. Tá bom? Itens ocultos. O que é o itens ocultos? Tem pastas, principalmente pastas do sistema, onde tem arquivos ali que estão ocultos, você não consegue ver. Por que eles estão ocultos? Por segurança, porque se esses arquivos forem alterados, você pode danificar o seu sistema operacional. Mas também você tem uma função muito interessante, você pode ocultar um arquivo. Por exemplo, se nessa pasta aqui tem um documento que você não quer que a pessoa veja, né? Claro que não é uma proteção 100%, mas se é um arquivo que você não quer que a pessoa veja ou encontre, você pode deixar ele oculto. Para deixar um arquivo oculto, você seleciona o arquivo que você quer, clica com o botão direito, vai em Propriedades, tá certo? E em Propriedades, você vai escolher aqui, ó, Oculto. Clicou em Oculto, dá Aplicar e dá OK. Pronto. Nossa, o arquivo sumiu. O arquivo sumiu, porque ele está oculto. Ele só vai aparecer aqui se você habilitar para mostrar os arquivos ocultos. Vou clicar aqui e mostrar para você. Está aqui, ó. Note que os arquivos que são ocultos, quando você manda exibi-los, ele fica com o ícone mais fraquinho, quase transparente, para indicar para você que esse arquivo é oculto. Ele só está sendo mostrado aqui porque o itens oculto foi habilitado. Se eu desabilitar, ele sumiu. Tá, mas e aí? Como que eu faço para voltar ele a ser exibido normalmente? Eu não quero que ele seja oculto. Eu vou mandar exibir primeiro para saber qual que eu quero. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Vou vir em Propriedades. Vou tirar o oculto. Aplicar. OK. Ele voltou ao normal. Agora eu posso tirar aqui que ele não vai sumir mais. Esse procedimento que eu expliquei, claro, é o procedimento mais completo. É o procedimento total que você faz. Existe uma maneira mais rápida de você fazer. Na aba Exibir, é o atalho que eu falo para vocês que é bom estar sempre mostrando. Você vai na ícone Exibir, clica sobre o arquivo que você quer e vem aqui, ó, Ocultar selecionado. Pronto, ocultou ele. Ah, quero ocultar tudo. Seleciono todos, ou se a caixa estiver aqui habilitada, eu venho aqui, seleciono todos e ocultar. Dá um tempinho, ele faz o procedimento. Nossa, mas e agora? E agora, vamos mostrar ocultos. Tá aqui, vou selecionar todos, vou vir no mesmo botão, só que agora é o procedimento ao contrário. Vou voltar eles aqui, eles voltaram a ser visualizáveis novamente. Uma informação aqui. O arquivo sendo oculto não impede ele de ser deletado.
tá certo? Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ocultar todos eles. Ocultei. Vou voltar aqui à minha pasta documentos. Eu estou na pasta documentos, certo? Aqui eu subo uma pasta e aqui eu vou voltando como se fosse no navegador, a página anterior. Clico aqui e volto. Olha, a minha pasta documentos está aqui. Se eu dar 2 cliques nela, não vai aparecer nada aqui, correto? Porque está oculto. Para um usuário que não sabe que tem arquivo oculto, não tem nada nessa pasta. Então, o que é importante você saber? Que se eu criar uma pasta, na minha área de trabalho, por exemplo, eu crio uma pasta, ou até mesmo documentos, e eu oculto os arquivos, e alguma pessoa vem aqui e abre e vê que não tem nada, e deleta a pasta, se eu deletar essa pasta aqui agora, os meus arquivos ocultos que estão lá dentro vão ser excluídos. Então, uma outra dica importante para a segurança é, se você utiliza o seu computador com mais de uma pessoa, crie um usuário para você e um outro usuário para essa pessoa. Ou o usuário seu e protege com senha e habilita o usuário convidado para que outras pessoas consigam usar o seu computador. Para não ter esse risco. Então, ou seja, tudo tem seus dois pontos, né? O ponto favorável e o negativo. Eu vou mostrar aqui de novo os itens ocultos, vou selecionar todos eles, que eu posso arrastar o mouse assim também, ou posso clicar em um, segurar a tecla Shift, apertar no primeiro ou no último, que ele seleciona tudo. Vou clicar aqui para ele mostrar novamente, para não deixar oculto. Então, o que acontece quando você oculta um arquivo? Esse arquivo ele vai ser deletado, se você deletar a pasta onde ele está. Ah, mas eu ocultei os arquivos e eu ocultei a pasta também. Beleza? Só que a pasta que essa pasta está gravada, se for excluída, vai ser excluída também. Tá bom? Então, você também tem a opção de ocultar os arquivos individualmente, ou selecionar todos e ocultar, ou se você criar uma pasta, ó, vou clicar aqui e a gente vai vir aqui, ó, botão direito, novo, vou criar uma pasta. Vou dar um nome aqui de teste de novo e dar OK. Vou colocar esses arquivos todos lá dentro, ou seja, eu posso dar clicar e arrastar aqui, selecionar tudo, ou posso dar um Ctrl A. Só que daí eu selecionei o teste também. Então, para você que não quer utilizar muito atalho, deixa a caixinha habilitada. Aí você vem aqui, seleciona tudo, mas tira a pasta, porque a pasta vai receber. Vou clicar e arrastar aqui para dentro. Ó. Note que do lado ali do mouse ficou uma setinha dizendo mover para a pasta teste. Em alguns casos você vai ver um sinalzinho de mais. O que é isso? Fica a dica. Quando você tem essa setinha indicando quando você tem indicando uma setinha, você vai mover esses arquivos para aquele lugar. Quando você tem um sinalzinho de mais, você vai fazer uma cópia desses arquivos. Aí você, lá naquele destino, vai ter uma cópia dos arquivos. Tá, Fábio, mas nesse caso eu quero criar uma cópia e não arrastar. E ele está dizendo para mim que vai mandar esses arquivos para lá. Aí aqui entra um atalho do teclado. Quando você fizer isso e não quiser mover, quiser criar uma cópia naquela pasta, você, durante esse processo que você está arrastando, segurando o mouse, você clica com o teclado Ctrl. Clicou e segurou o Ctrl, ó, ele mudou, tá vendo? Ele vai mudar. Eu vou clicar e segurar o Ctrl, ele muda para copiar para. Aí eu solto o mouse, ele fez uma cópia. Pode soltar o teclado, aí aqui dentro tem uma cópia dos arquivos, tá vendo? Ele não moveu. Se tivesse deixado mover, ele ia tirar esses daqui e jogar aqui dentro. Então fica a dica aí, quando você for fazer esse procedimento de arrastar e soltar para algum lugar, se ficar uma setinha, ele vai mover os arquivos para aquele lugar. Se você não quiser mover, quiser criar uma cópia, ou seja, eu quero uma cópia no meu pendrive desses arquivos que estão aqui, e ele não está, ele está com a setinha para mover, você aperta e segura o Ctrl e solta os arquivos onde você quer, que ele vai fazer esse procedimento. Tem um procedimento padrão, se você não quer arriscar, porque o touchpad do notebook às vezes faz a gente levar para o lugar errado, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui ó, e na aba Início, note que aqui a gente tem mais funções habilitadas no momento. Você seleciona os arquivos que você quer, né? Deixa eu deletar os que estão aqui primeiro, para a gente fazer aqui, ó, eu selecionei todos, vou excluir, ele vai mandar lá para a lixeira. Você percebeu que ele não deu a mensagem para mim que mandou para a lixeira. Nós vamos habilitar isso aqui depois, tá bom? Então a gente vai voltar aqui, ó, voltar para a pasta anterior. Eu vou selecionar aqui o que eu quero e vou fazer o quê? Vou vir aqui nas opções que eu tenho em início, aqui tem as opções padrão para você não ter o risco de arrastar para algum lugar errado. Você tem a opção aqui de mover para ou de copiar para. E você tem também a opção copiar
e depois vai habilitar a opção colar. Se eu virar aqui em mover para, eu seleciono e vou escolher a pasta que ele tem aqui para o padrão de me dar esses atalhos, ou vou escolher um destino que eu quero. Esse é um procedimento mais trabalhoso. Aí ele vai mover para aquele lugar. Eu quero copiar esses arquivos para algum lugar. Posso ser um dessas pastas que você me mostrou aqui, ou vou ter que escolher um lugar, aí é um caminho longo. Ou eu posso simplesmente vir aqui, copiar, abrir a minha pasta teste e vir aqui e clicar em colar. Pronto, ele fez isso, tá bom? Ah, e se eu quiser só mover? E se eu quiser mover esses arquivos que estão aqui para lá? Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar todos e aí eu vou vir o quê? Recortar, tá vendo? Recortar. Vou clicar em recortar, ele vai deixar o ícone transparente, porque ele está dizendo que esses ícones, esses arquivos não vão ficar mais aqui depois que nós colarmos em outro lugar. Vou abrir a minha pasta e vou vir aqui em colar. Ele transferiu aqueles arquivos para cá. Se eu voltar aqui, não tenho mais eles estão aqui dentro. Tá certo? Então você tem essas opções para fazer também. Aqui eu tenho o quê? A função também renomear. Se eu clicar aqui, eu posso renomear o arquivo. Aqui eu tenho a opção criar uma nova pasta, ele vai criar uma pasta aqui. Novo item, se eu clicar aqui, ó, posso criar uma pasta, criar um atalho, um arquivo de imagem e por aí vai. Posso compactar a pasta, se eu selecionar tudo aqui, eu posso criar um arquivo compactado. Mas esse trabalho aqui é mais complicado de fazer, tá certo? Então, você tem essas opções. Aqui, se você clicar num arquivo e clicar em propriedades, ó, ele já mostra para você as propriedades do arquivo, que é esse aqui, um atalho rápido para o famoso seleciona, clica com o botão direito, venho em propriedades, aí ele vai abrir. Aqui não, você seleciona o arquivo que você quer, clica em propriedades, ele vai mostrar para você. Todo o íconezinho aqui dessas informações que tem essa setinha pretinha embaixo é porque ele tem, ó, opções a mais, ó, propriedades ou remover propriedades. Esse remover eu aconselho você não mexer, porque ele vai alterar as propriedades do arquivo, tá bom? Aqui também você tem, se você selecionar abrir, você pode escolher abrir com qual arquivo você quer abrir, ou escolher um aplicativo padrão, que a gente vai aprender isso quando for fazer a aulinha de aplicativo padrão para cada arquivo que nós temos. Aqui você tem a opção de selecionar tudo, limpar seleção, não selecionar ninguém, intervalo de seleção, aí você, aqui no caso que está ativada a nossa caixinha, ele seleciona tudo e você tira qual que você quer selecionar ou não, tá bom? E aí são as opções. E aqui você tem, ó, se você selecionar um, você às vezes tem a opção de fixar no acesso rápido. Isso só serve para pasta. Ó, se eu selecionar um arquivo, ele não deixa eu fixar no meu atalho de acesso rápido, que é esse atalhozinho aqui, tá bom? Tá vendo que tem uns pintinhos aqui, ó, os pininhos indicando que são atalhos que estão fixados aqui para a gente ter um acesso mais rápido a determinada pasta. É uma pasta que você usa muito, então você abre ela e adiciona aqui. Nós vamos ver isso aí mais para frente, tá bom? Essa aula vai ficar um pouquinho grande, provavelmente eu vou repartir ela em mais de uma aula, tá bom? Porque tem muita coisa aqui dentro que eu posso explicar para vocês. Então, essa aula vai ser repartida em mais pedaços e a gente vai fazendo aí aula sobre o Windows Explorer de mais vezes, porque senão vai ficar um arquivo muito grande, tá bom? Então a gente está chegando aqui a quase 40 minutos, eu vou só dar mais uma explicadinha aqui nos nossos menus de acesso aqui. Então, aqui a gente tem mais uma aba que a gente vai ver, né? Na parte exibir, tem bastante coisa ainda. Desculpa, a gente vai entrar em compartilhar, acho que provavelmente na próxima aula. Vamos continuar aqui na nossa parte de exibir. Aqui nós temos aqui, ó, agrupar. Você pode agrupar os arquivos por tipo de arquivos, né? Por nome, por data de modificação, por tipo, por tamanho, por data e por aí vai. Então, se eu quero agrupar aqui por tipo, ó, eu venho aqui agrupar por tipo de arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai criar essas divisórias aqui, ó, e colocar, vamos supor, arquivo BMP. Todos os arquivos dessa pasta que são do tipo bitmap, ou seja, imagem do próprio Windows, ele vai juntar nessa divisória. Todo arquivo de texto nessa divisória. Todo documento RTF, que é o que a gente tem aqui. Todo arquivo de foto JPG, numa linha. Tem alguns clientes meus que gostam de trabalhar dessa maneira. Eu particularmente não gosto. Eu não gosto de trabalhar com essas divisórias. Então, no agrupar por, eu venho aqui e coloco aqui, ó, nenhum, para ele não agrupar, deixar os arquivos aqui. Aí o que eu faço para saber os arquivos que eu tenho? Suponhamos que você tem uma pasta com muito arquivo de vários tipos. Geralmente nossa pasta downloads fica assim, né? Ali a gente faz download de PDF, de documento, de texto, de executável, de arquivo zipado, de cópias de coisa na internet. O que você pode fazer? Você pode organizar. Tá vendo que essas abas aqui, elas são selecionáveis, tá vendo?
Você pode clicar aqui, ó, e organizar por nome. Tá vendo que a setinha está para cima? Ele está dizendo que o nome está do A ao Z. Se você clicar ao contrário, ele faz, claro, da outra ordem, do Z ao A. Tá? Então aqui você clicou, ele organiza por nome. Ah, eu quero saber qual que é o arquivo mais recente. Eu venho aqui, data da modificação. Eu clico aqui em data, ó, ele organiza do mais recente, com a setinha para baixo, do mais recente ao mais antigo. Ao contrário do arquivo criado, que é mais antigo. Ou seja, esse arquivo foi criado no meio de 28, ou seja, eu mandei ele organizar do mais antigo para o mais novo. Então ele vai vir aqui. Ah, eu quero organizar todos eles por tipo. Eu venho aqui e clico em tipo. Ele vai organizar. Ele vai deixar numa lista todos os arquivos de texto junto, todos os arquivos de imagem junto. Só que note que ele vai organizar, mas não vai ficar na ordem alfabética, e sim na ordem de tipo de arquivo. Também pode organizar por tamanho. Você pode clicar assim, ó, quero os arquivos grandes primeiro ou os arquivos grandes por final. Eu, por padrão, gosto de deixar por ordem alfabética. Nessas abinhas aqui, também tem mais opções. Você vem aqui ainda continuando na parte de exibir, você pode exibir mais opções. Como assim? Eu venho aqui, ó, e clico com o botão direito na região da abinha. Ele vai vir aqui, ó, dimensionar todas, aí ele vai deixar todas do mesmo tamanho, né? Todas aqui no mesmo espaço. E aqui já fica por padrão. Você pode escolher aqui, ó, para mostrar a data da criação do arquivo, o autor do arquivo, categoria desse arquivo, marcas que esse arquivo tenha no seu nome, né, que é o arquivo que fica dentro do próprio arquivo, o título, e você tem também aqui uma opção que tem mais coisas. Olha, tem tudo isso aqui que você pode exibir, tá? Aí você pode escolher o que você quer que apareça aqui. Por exemplo, se for uma pasta onde tem arquivos de mídia, o Windows reconhece e vai estar aqui diferente. Vai estar aparecendo, por exemplo, o álbum, vai aparecer, por exemplo, o ano que essa música foi criada, ou aquele arquivo de mídia. Então muda bastante. Você pode escolher o que você quer mostrar aqui, ó, caminho da pasta. Se você selecionar aqui, ó, ele vai mostrar para você, a hora que eu der OK, qual pasta que ele está armazenado. Ah, mas isso aí eu sei que está na pasta teste dentro do documento. Tá, mas se você tem um atalho, por exemplo, ele vai mostrar aqui onde que esse arquivo realmente está. Ou se você fez uma busca, né, uma pesquisa no seu computador e ele achou o arquivo teste, ele vai mostrar para você onde que vai estar aqui indicado o caminho. Se você não quer mostrar mais isso aqui, você clica com o botão direito, vem aqui e tira a seleção que ele some. Tá bom? Bom, essa é mais uma parte das informações de visualização. Viu como é que tem bastante coisa aqui? Provavelmente a gente vai ter que fazer outras aulas mesmo. Tá? Aqui a gente tem adicionar coluna, né? Que é tamanho, criação, que é o que eu mostrei agora para você, que você faz clicando com o botão direito. Você tem a opção no atalho aqui de colunas e pode vir aqui, ó, selecionar coluna e você escolhe qual coluna você quer. Tá bom? E aqui é dimensionar colunas. O que ele vai fazer? Tá vendo que ele juntou todos aqui? Ó, ele juntou todos, por quê? Porque o tamanho do meu arquivo dá isso aqui. Se o nome do meu arquivo viesse até aqui, mais ou menos, na hora que eu clicasse em dimensionar, ele ia dimensionar isso aqui para o tamanho todo do arquivo, e esses aqui também provavelmente teriam todo o seu tamanho certinho, regulado para ficar bonitinho. E aqui você tem o classificar por, né? Você pode ordenar aqui, ó, por decrescente, crescente ou decrescente, por nome, por data de modificação, que é o mesmo que você clicar nas linguetinhas aqui, nas suas opçõezinhas que tem aqui, tá bom? Outra parte do exibir que nós temos aqui são o tamanho dos ícones. Por padrão, essa pasta está mostrando por detalhes. Você pode escolher aqui, ó, mostrar ícones pequenos. Note que você não precisa clicar para selecionar, para você visualizar como vai ficar se você escolher essa opção. Se você gostou, você clica e essa opção será a que ficará para essa pasta. Aí você tem aqui, ó, ícones pequenos, ícones grandes, né? Você pode escolher aqui, ó, lista. E aqui detalhes, ó. Aqui no detalhes ele mostra para você, se você clicar, ele mostra todas as informações. O lista não mostra, ele já não mostra aquela forma de escalonar ele certinho. Você tem aqui, ó, ícones médios, que ele deixa o ícone dessa maneira, a visualização. Tem o ícones grandes e tem o ícone extra grande. Aí ele mostra desta maneira, tá bom? E também, ó, se você clicar aqui, ó, ele tem mais opções aqui embaixo. Desceu aqui, ele tem a opção ainda de conteúdo, que ele mostra dessa maneira, que ele vai falar só a imagem, ele fala que é tipo de BMP, arquivo de RTF, arquivo texto. Como não tem nada dentro desses arquivos, ele não mostra um resuminho aqui. Se tivesse textos aqui, ele apareceria. Vamos fazer um teste aqui, ó.
Vou escrever algumas coisas aqui e vou salvar. Deixa eu vir aqui em salvar. Vou fechar. Vamos dar um F5 aqui. Bom, alguns arquivos, esse aqui no caso não mostrou. Alguns arquivos ele mostra um pré-conteúdo aqui. Tá vendo? Um tipo do arquivo, um pré-conteúdo. Tá bom? Mas no nosso caso aqui ele não mostrou. Não são todos os arquivos que mostram essa parte de conteúdo. E tem a opção de blocos. O blocos ele mostra mais informações do que a parte de ícones pequenos de lista. Ó. Deixa eu ver. Opa, aqui, ó. Blocos ele mostra, além da miniatura um pouquinho maior, ele mostra o nome, mostra o tipo do arquivo e mostra o tamanho dele em megabytes, né, em bytes. E aqui a mesma coisa, ó, documento RTF, então você tem um ícone maior com o nome e a descriçãozinha dele aqui, tá certo? Eu gosto muito de usar o detalhe porque fica mais fácil da gente visualizar aqui todas as informações, mas aí fica a seu critério. Ainda aqui para a gente finalizar essa aula, a parte de exibir, tem aqui painel de visualização e painel de detalhes e o painel de navegação. Se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar para você o quê? Esse ícone aqui, ele oculta algumas informações da sua janela. Se você vir aqui, ó, painel de navegação, se você clicar, ele ocultou aquele painelzinho onde estavam as nossas informações raiz, né, que é o painel raiz. Então a gente vai vir aqui, painel de navegação, ele mostra novamente. Aqui você pode ocultar outras informações. Eu aconselho você deixar tudo à mostra. Painel de visualização. Se você selecionar isso aqui, ele vai habilitar esse painelzinho. Aí sim, ó, aqui ele mostra realmente um resumo do que tem dentro do arquivo. Lembre que nesse arquivo aqui a gente colocou um texto lá bagunçado. Ó. Se eu clicar nele, ele mostra aqui para mim o que tem dentro do arquivo. Isso é muito útil caso você queira saber mais ou menos... Ah, é o teste, mas eu tenho mais de um arquivo teste. Qual é o arquivo teste que eu vou abrir? Eu clico num arquivo teste e vou vendo um resumo. Aí eu vejo, é esse texto que eu preciso. Aí eu abro o arquivo. Se eu clicar em outro, ó, RTF, não tem nada dentro dele, então ele não vai mostrar. A imagem bitmap também não tem nada dentro dela, não vai mostrar, porque se fosse uma imagem, ela ia mostrar a miniatura aqui. Vou fazer aqui rapidinho uma imagem aqui, ó. Paint. Um MS Paint. Vou abrir aqui. Vou fazer um desenho qualquer aqui, ó, e vou salvar essa imagem nossa aqui, na nossa pasta documentos, na nossa pasta teste. Vou colocar aqui só foto, né, e vou dar um salvar. Salvei, ele já está aqui. Então vamos clicar em foto, ele mostra, tá vendo? Ó, ele mostra uma miniatura aqui. Fábio, mas são muito pequenos, meu monitor é grande, eu quero deixar ele maior. Se você tem a opção do monitor maior, você clica aqui, ó, tá vendo esse risquinho? Você para o mouse e a hora que o mouse mudar para essa forma, você aperta e segura e arrasta, ele vai escondendo esse lado e vai aumentando esse lado. Ou você diminui para não comer as informações. Então, a parte de painel de visualização, ele mostra isso. Painel de detalhes, você não consegue deixar os dois habilitados, tá bom? O de detalhes, ele mostra o detalhe do arquivo. Então, se você clicar aqui, o que ele vai mostrar para você? Que é um documento de texto, ele foi criado na data da modificação, 8/4/2021, 1054, o tamanho dele é 31 bytes, a data da criação foi essa data aqui, tá? Essa forma aqui, ele é mais fácil para você visualizar os detalhes de um arquivo. Caso você esteja usando aqui, ó, nessa forma de lista, que está omitido as informações do arquivo, quando você clicar, selecionar o arquivo, ó, ele mostra para você. E se você selecionar mais de um arquivo, ele soma essas informações. Ó. Teste, selecionou, ele apareceu isso. Você seleciona mais um, ó, ele vai juntando e vai mostrando para você que tem dois itens selecionados. Só que aqui ele já omite a informação de qual tipo de arquivo, porque você está selecionando arquivos diferentes. Ó. Ele só vai mostrar para você que você selecionou 4 arquivos, tá? E aí vai mudando aqui o tamanho ele vai somando os arquivos, o tamanho em kbyte desses arquivos, tá certo? Então, se você quiser, eu particularmente acho que é mais interessante para quem trabalha com muito arquivo, deixar o painel de visualização para você clicar e saber o conteúdo aqui. E nessa parte você utilizar o detalhes ou então a opção de blocos, que ele deixa os ícones aqui com informações, tá bom? Aí você tem as informações do atalho e tem aqui essa parte. Bom, eu vou finalizar por aqui essa aula vai ser a primeira aula referente ao Windows Explorer, porque eu quero abordar bastante coisa com vocês aqui para tirar bastante dúvidas e curiosidades. Então a próxima aula a gente continua no painel compartilhar, na aba compartilhar, e mais coisas da parte do início que ficaram pendentes, tá bom? E aí a gente vai vai seguindo com a nossa aulinha de Windows desde o início na parte de Windows Explorer. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez lembrando que
Na descrição do vídeo, desculpa, eu vou deixar ali uns atalhozinhos para você ir para os pontos de interesse, tá bom? Para você não ter que assistir o vídeo inteiro para saber onde está aquele determinado. Você assiste uma vez inteiro, né, para garantir que você aprendeu. E depois, se você quiser fazer uma consulta futura, basta você clicar nos atalhozinhos de interesse, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.